Olá a todos, sou Armando Álvares Garcia Júnior, professor de Direito Internacional Público, Direito do Comércio Internacional e várias outras assinaturas em la Universidade Internacional de La Rioja, em Espanha. Pois bem, esta semana é particularmente compleja. Temos o tema das eleições para o Parlamento Europeu, temos um tema que pretendo abordar, pero todavia não he tenido tempo para abordar com a profundidade que pretendo, aunque é mencionado em distintos vídeos, sobre a crise que temos agora mesmo, comercial, desde há mais de um ano, na realidade, esta guerra comercial entre os Estados Unidos e China, pero, afinal, me he decantado por um outro tema, porque dentro de 3 dias entrará em vigor algo que me parece absolutamente extraordinário, não? Que é o Acordo de Livre Comércio Africano, o Tratado Continental Africano de Livre Comércio, né? Que finalmente, depois de tantas e tantas e tantas tentativas, se ha convertido em uma realidade, muito recentemente, e ha sido ratificado por 22 países. Né? Os últimos países que o ratificaram ha sido a República Árabe Saharaui Democrática e Sierra Leona, né? que era 22 países, era o mínimo estipulado em tratado para sua entrada em vigor. E quando ocorrerá a entrada em vigor? Pois bem, agora mesmo, o dia 30 de maio, ou seja, daqui a 3 dias. Né? Pois bem, 44 países firmaram este acordo no ano passado, em março do ano passado. E depois disso, mais 8 países se han sumado, aunque faltam 3 países, sendo um deles muito importante, que é Nigéria. Nos falta agora mesmo Benin, Eritreia, um país muito pouco mencionado nos meios ocidentais, pelo que tristemente, lamentavelmente, durante muitíssimos anos ha estado involucrado em uma guerra com Etiópia, ou seja, 2 países extremadamente pobres que estavam durante muitíssimos anos involucrados em uma guerra em que a comunidade internacional não ha intervenido. Né? E Nigéria, pois Nigéria sim é um tema bastante importante aqui, porque é a maior economia do continente. Ora, uma triste curiosidade é que Nigéria, apesar de ser a maior economia africana, superado já a de Sudáfrica ou África do Sul, também é o país com o maior número de habitantes em situação de pobreza do mundo. Se temos agora mesmo em Nigéria aproximadamente 80 milhões de pessoas em um nível, vamos, absolutamente lamentável, miserável, dentro de índice estabelecido periodicamente pelo Banco Mundial, né? Ou seja, 80 milhões de pobres, sendo que sua população é de 191 milhões, ou seja, temos né, um porcentagem muito substancial, muito significativo. Bem, o que significa este acordo continental em África? Né? Primeiro, né, todo o movimento político que se ha logrado com isto. Né? Conseguiram limar asperezas, rivalidades entre vários países, e isto ha sido auspiciado nada mais, nada menos que pela própria União Africana. E que pretende a União Africana com este grande acordo né, intercontinental? Pois pretende converter toda a região africana, todo o continente africano, em la gran bandeira, né, em buque insígnia de lo que se conhece como a Agenda 2063. Pero que é a Agenda 2063? Que nunca eu he ido falar sobre isto. Né? Alguém poderá perguntar. Pois bem, é um mega plan, é um plano absolutamente extraordinário, com amplitude de visão, desenvolvido para converter a África em uma potência mundial. Né? Existem outros tratados de livre comércio agora mesmo, né, que seguem vigentes, né, ao menos 5, né, podemos mencionar. Né, pero os resultados são muito modestos, são muito tímidos em termos de intercâmbios comerciais. Pois bem, esta nova zona, esta nova área de livre comércio, pues, constituiria uma sábia nova que harmonizaria os acordos anteriores, ao menos 5, como comentei, e se extenderia por todo o continente. É algo muito similar com o que hemos tenido em América Latina há uns quantos anos, pero que finalmente não há não se ha cristalizado, que é a área de livre comércio das Américas, né, que eu incluso cheguei a participar em uma das reuniões paralelas
do meio empresarial prévias à reunião de los ministros. Né? Havia participado desta reunião nos anos 90. Né? Pois bem, ainda não se ha logrado, ojalá em África se consiga. Né? Agora mesmo, o comércio entre os países africanos é muito inferior ao comércio, por exemplo, entre a União Europeia e a África. Né? E existem vários problemas. Não será sencillo conseguir estabelecer um grande acordo de livre comércio. Não será sensível. Estamos falando de economias débeis, não todas, existem economias bastante fortes, algumas muito mais fortes do que se menciona em Europa. Normalmente se toma, existe uma falsa crença de que todas as economias africanas são malíssimas, que os países estão totalmente deteriorados, pois isto não é verdade. Né? Em alguns países a situação conseguiram avançar muitíssimo nos últimos anos, pero muitíssimo. E agora mesmo, desde há vários anos, na realidade, vários países do continente africano têm crecimento econômico muito superior a de muitos países europeus e a de muitos países latino-americanos também. Né? Pois bem, pero, de qualquer forma, estamos falando em um conjunto muito mais amplo de países que integram a totalidade do continente africano. Faltam os 3 países que comentei, Nigéria, Benin e Eritreia, né? Pero estamos falando também de economias débeis, não todos, mas muitas economias débeis. Né? Estamos falando também de infraestruturas deficientes, de transporte, basicamente carreteras, etc., de suministro elétrico, etc. Aún estamos falando de rivalidades políticas e, em lo que nos interessa concretamente em termos de área de livre comércio, é que todavia persistem barreiras comerciais, tanto as arancelares, basicamente os aranceles, os impostos de importação, com diferentes alíquotas, como as barreiras técnicas, que são particularmente difíceis de serem detectadas e principalmente de serem eliminadas, né, porque estão submetidas à iniciativa soberana do Estado de estabelecer uma barreira camuflada, né, com algo que protegerá sua população, que protegerá seu trabalhador, seu consumidor, pero que não deixa de ser um obstáculo, né, um empecilho ao livre fluxo comercial. Pois bem, o tema das barreiras comerciais, incluso, ha propiciado uma grande atividade de contrabando. Né? Seja, como temos barreiras para entrar e pretendemos ingressar esta mercancia, existe demanda, estamos ofertando, pois existe toda uma atividade de contrabando bastante forte. Né? Bem, o tratado abarca a liberalização de 90% das mercancias. Né? Todavia, os serviços não estão incluídos, mas já estão em negociação a liberalização dos serviços, também se estão negociando neste momento os representantes plenipotenciários dos distintos países involucrados, as distintas barreiras e medidas no arancelares, que são o grande problema do comércio internacional, porque os aranceles se reduzem em âmbito multilateral de forma muito mais explícita com a Organização Mundial do Comércio, pero as barreiras não arancelares, que também estão condenadas, pois isto se camufla, né, em certificados fitossanitários demasiado exigentes, certificados de sanidade animal demasiado exigentes, etc. O abuso com que se realiza isso se acaba convertendo em uma deriva, né, para obstaculizar o comércio. E também se estão discutindo 2 temas importantes. Um que são as inversões, especialmente tanto as inversões intra-zona de um país africano hacia outro país africano, como também inversões estrangeiras hacia o continente africano. Já sabemos que China está participando muito ativamente com isso. Né? E também se está discutindo o tema da propriedade intelectual, algo que interessa sobretudo aos países como integrantes da União Europeia, ou nos Estados Unidos, ou Canadá, países que pretendem conservar e preservar todo esse secretismo que existe com isto, né, em termos de patentes, por exemplo. Bem, algo muito interessante é que este acordo vem acompanhado de um protocolo de livre circulação de pessoas, né, para facilitar a mobilidade internacional dos trabalhadores africanos. Isto pode ser bueno, mas também pode ser malo, porque pode surgir ou incrementar-se fluxos migratórios em países cuja economia, agora mesmo, com o atual quadro que temos, pois não tem condições de absorver com facilidade, né, um contingente, especialmente um contingente expressivo de pessoas. Né. Muitas pessoas, milhões de elas, esperam que as exportações africanas
hacia fora do continente, para o mercado europeu, para o mercado estadunidense, para o mercado latino-americano, etc., não se limitem mais a las matérias-primas, né? Porque isto é o que se está verificando ao longo das últimas décadas, né? Estamos falando principalmente de exportação de minerais e exportação de hidrocarburos, né? Porque o comércio intrazona entre os países africanos está enfocado, sobretudo, aos produtos agrários, né? Bem, a ideia com esse novo acordo é diversificar as exportações dentro do continente e fora do continente. Creio que as grandes potências, as da Europa principalmente, expoliaram muitíssimo a esse continente, ao continente africano, né? A Europa ha apoiado ditaduras sanguinárias em África, né? Que levou à miséria, à desesperação e à morte, né? À morte de miséria, desesperação, morte de milhões de pessoas, né? A câmbio de minérios, a câmbio de petróleo, a câmbio de gás, a câmbio de qualquer outra matéria-prima utilizada por Europa ou por outras potências, né? Estas pessoas, quando tentam huir da miséria e da morte, tampouco podem entrar sencillamente em Europa, né? O discurso político, nos últimos anos, isto se ha verificado, já se está plasmando também na mais alta instância da União Europeia, aunque concretamente os grupos conservadores acabarão controlando a Eurocâmara, mas se está verificando em muitíssimos países isto também, e a participação dos partidos de extrema-direita também em diversas instâncias. O discurso político nos últimos anos é que regressem a seus países, não sois bem-vindos, mas seus países foram muito destroçados por la intervenção da União Europeia, né? Isso desde o tempo da em termos de bloco, desde o tempo da Comunidade Econômica Europeia. E antes disso, né, por as potências europeias, que tinham suas colônias ali, né? Bem, ojalá se logre fomentar a atividade industrial, evitar a vulnerabilidade por a exposição às oscilações de los precios de las matérias-primas nos mercados internacionais e ojalá se consiga atrair inversões internacionais, especialmente inversões produtivas, que não são puramente especulativas, né? Que procuram invertir em la produção do país, né? Há potencial no continente africano e há muita gente jovem nesse continente que, pois, lamentavelmente, não estão sendo absorvidas adequadamente pelos mercados, né? Assim que maior crescimento e maior desenvolvimento econômico e humano são necessários em essa zona, em esta parte do mundo. Com sorte, a interdependência econômica genere também uma maior integração política a largo prazo, como ha ocorrido em outras partes do mundo e que exemplificamos com a própria União Europeia. Pois muitíssimas graças a todos, finalizo esta sessão. Se você apreciado o vídeo, clique aqui abaixo em like e inscreva-se no canal. Periodicamente estarei subindo novos vídeos falando sobre temas de política internacional, política global, economia internacional e, logicamente, direito internacional, né? Muitas graças a todos e um forte abraço. Adiós.